Olá, Igreja Voz, eu sou a pastora Luciana, é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho mais na sequência das lições da nossa célula Parábola de Jesus. E hoje nós falaremos sobre os trabalhadores da vinha, a sexta lição, que está lá em Mateus, capítulo 20, de 1 a 16, ok? Nós iremos ler o texto. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe e venha falar profundamente nos nossos corações. A palavra do Senhor diz: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens, contratados por último, trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que for contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Bom, aqui nós temos um resumo desse proprietário dessa vinha que saiu para contratar trabalhadores para sua vinha, só fazendo um resumo. E ele foi contratando e combinou 1 denário para cada um. Alguns ele contratou às 6 da manhã, bem cedinho, outros às 9, meio-dia, 3 horas e 5 da tarde. E aí, no final do expediente do trabalho, ele pagou 1 denário para cada um. E aí a gente vê aqui algum conflito daqueles que receberam depois, no horário das 5, igual àqueles que receberam de manhãzinha, se queixando, porque ele tinha se igualado aos outros, porque o proprietário tinha feito isso. E o proprietário disse para eles: olha, eu combinei com vocês, então o que eu combinei com vocês está combinado, vá e siga o seu caminho. E aí ele deixa uma lição aqui, né? Ou será que você está com inveja porque eu sou generoso? Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, uma introdução, só um resuminho do que acabamos de ler. Nós iremos falar hoje, o foco dessa mensagem, nós podemos perceber aqui que é sobre a generosidade de Deus, que está exemplificada por meio dessa parábola tão enriquecedora desse proprietário que contrata os seus trabalhadores. Ele tem uma atitude de generosidade. E por aqui nós vamos ver as atitudes do próprio Deus. No geral, essa parábola ela quer trazer para nós o ensino de que o reino de Deus é como fala de um reino de generosidade. Como esse proprietário que foi generoso para com seus trabalhadores. E aqui está destacando a importância, que não é aquilo que o homem faz por merecer que traz para ele um reconhecimento, e sim ao contrário, é receber pela graça,
E é aqui que nós vamos destacar a generosidade de Deus por meio desse exemplo, desse proprietário que agiu assim com seus trabalhadores. Então essa parábola nós vamos destacar agora. O primeiro ponto, vamos discutir aqui e abordar aqui, refletir aqui também sobre alguns princípios, alguns pontos importantes para o nosso dia a dia, aquilo que Deus quer falar conosco. Primeiro, compreender o espírito dessa parábola. Por mais que a gente tenha aqui um cenário de uma equipe de trabalhador, um empresário contratando seus funcionários, não é essa ênfase que o Jesus queria dar para os seus discípulos, embora fosse nesse contexto, mas sim algo muito mais profundo, falar do reino, falar de um chamado espiritual que Deus faz para os judeus e Deus faz e fez para aqueles que são gentios, que nós podemos estender os gentios para aquele grupo de injustos ou injustos, nesse caso, aqueles que são dignos, indignos, religiosos, não religiosos. Então nós vemos essa ilustração desse cenário todo de um trabalho, de uma equipe de trabalho, lá quando Jesus veio para o povo de Israel. Ele veio trazendo primeiro, chamar primeiro os judeus. Foi o que ele fez. Primeiro ele veio para os judeus. E isso alimentou no coração de muitos judeus na época a expectativa que eles teriam uma primazia, que eles poderiam ser considerados mais importantes do que os outros, e por isso poderiam se sentar à direita e à sua esquerda, principalmente porque eles eram conhecidos como os filhos de Abraão. E, por outro lado, nós tínhamos os gentios, como está escrito aqui, que foram os últimos. De origem pura e pagã, foram tidos pelos judeus como pessoas indignas, até mesmo de ocuparem o último lugar, os primeiros e os últimos e os primeiros. E nós vemos aqui, voltando para a parábola, a indignação desses trabalhadores e a revolta do coração deles, dos últimos, quando viram que o chefe, a quem os contratou, pagou para os outros que foram trabalhar mais cedo, mesma coisa que pagaram para eles, se sentindo injustiçados, se sentindo diferentes, enquanto eles se achavam mais merecedores dos que os outros. E aí a gente pode refletir um pouquinho nessa parábola sobre a generosidade de Deus, o quanto que o nosso Pai ele é generoso. E nós vamos ver alguns exemplos da Bíblia, lá em Lucas 23, 43, que fala da generosidade de Deus que salva um ladrão na última hora, que liberta uma mulher adúltera no último instante, lá em João 8:11, que os pobres, aleijados, cegos e mancos conseguem entrar no banquete na última hora, lá em Lucas 14:21, e tantos outros exemplos, até mesmo o exemplo do filho pródigo, aquele que desperdiçou todos os bens do pai e depois volta arrependido e pela graça recebe o perdão do pai e volta para casa, não como empregado, mas como um filho. Está lá em Lucas 15:24. Essa é a generosidade do nosso Pai, que é pela graça e não por aquilo que o homem faz. Como nós falamos anteriormente, o foco dessa parábola é não aquilo que o homem recebe por mérito, mas aquilo que ele recebe pela graça. Não é aquilo que eu faço que vai me dar a graça, mas sim o amor do Pai para conosco. É a graça, é generosidade, é amor que independe daquilo que nós façamos ou deixamos de fazer. E o outro ponto da parábola, primeiro o espírito da parábola, que já falamos. Segundo ponto da nossa reflexão, a indignação da outra parte. Nós vemos aqui nitidamente dois grupos. O grupo que recebeu e o grupo que se indignou. Com o último grupo que recebeu de Deus a mesma coisa, ficou indignado. E aí nós voltamos para a parábola do filho pródigo,
que aconteceu a mesma coisa. O filho que ficou na casa se indignou com o irmão mais velho, que voltou arrependido e o pai o perdoou, e o pai o recebeu, e nesse instante ele se sentiu injustiçado, ele se sentiu menos amado, menos valorizado pelo pai. Veja que é o mesmo sentimento que teve no coração do filho pródigo, do irmão do filho pródigo, é o mesmo sentimento que teve no coração desses trabalhadores que também se sentiram indignados por terem recebido a mesma coisa dos outros que chegaram mais tarde. O que é em comum nesses dois exemplos é que os dois grupos se sentiram injustiçados, porque olharam apenas para eles próprios, pelas suas obras, e não olharam para Deus e não olharam para a graça. A graça fala disso, de um favor imerecido, de uma generosidade que tem a ver com um amor incondicional. Esse é o amor do nosso Pai, a disposição de todo aquele que se arrepende. Não importa quando nem como, e não importa se um pecado é grande, se é pequeno. Deus não está preocupado com isso, Ele está preocupado com um coração rendido, um coração que se submete. E o terceiro ponto da nossa reflexão é o que Jesus quis ensinar. Aqui, diferenciando os religiosos e os pecadores, judeus e gentios. Nos dias de Jesus, como nós falamos, como Jesus veio para os judeus no primeiro momento, existiam muitos religiosos, como nós falamos, que se sentiam superiores, porque eram a raça eleita, a nação escolhida, os filhos de Abraão, porque estavam nas sinagogas aprendendo das escrituras, se sentiam cumpridores da palavra e, portanto, merecedores de maior honra do reino dos céus. Por um outro lado, existiam os pobres, os gentios, que estavam ao mesmo tempo recebendo a palavra de Deus. A palavra já estava sendo pregada, estavam recebendo, se arrependendo dos seus pecados e, nesse caso, representando os últimos da última hora, os primeiros e os últimos da última hora. O mesmo se aplica aos judeus e aos gentios. Como nós já falamos, os judeus receberam primeiro a palavra, foi os primeiros que os gentios. No entanto, muitos que foram os últimos que receberam depois a mensagem de Deus, abraçaram a fé com muito mais intensidade, com muito mais seriedade, responsabilidade. E aqui nós vemos novamente a generosidade de Deus. Esses primeiros trabalhadores, esperávamos deles maior maturidade, não é verdade? Eles foram contratados, combinaram com o senhor da vinha, o valor, enfim, estavam ali trabalhando. Só que não é o que a gente pôde perceber na história. Eles tiveram um sentimento de inveja, de orgulho, de ciúmes, de se sentirem menos honrados, esperavam ser mais honrados. Isso não é uma atitude de alguém maduro. E muito menos se alegraram com a generosidade do senhor da vinha, que deu para todos a mesma quantidade. Novamente o olhar estava onde? Em si mesmo, nas suas obras, no seu mérito, na sua capacidade e no seu orgulho, de se sentirem maiores ou melhores do que o outro grupo. E aqui nós podemos perceber que esse sentimento pecaminoso, todos esses sentimentos que nós falamos, é que vai transformar os primeiros em últimos. E o ao contrário, daquele que tem um coração humilde, submisso, que se arrepende, que se quebranta, que muitas vezes é chamado na última hora, vai receber da graça, da bênção, da presença de Deus, se tornando os primeiros. Por isso que o final da parábola, como nós lemos aqui, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. É um trecho que nós usamos no linguajar comum, não é mesmo? Mas isso está lá na Bíblia, muitos anos atrás, que significa isso, aqueles que se acham os primeiros, como é o caso desse público lá com Jesus, porque recebeu primeiro a palavra de Deus, o povo de Deus, os que se achavam melhores,
serão os últimos por causa desse sentimento, desses sentimentos, né, são vários, que tem como essência o egoísmo, o ego, o orgulho, serão os últimos. E aqueles que viviam numa condição provavelmente não religiosa, mas que se arrependem, que se quebrantam, que se humilham diante de Deus, os últimos que receberam, da última hora, serão os primeiros. Por isso o exemplo do ladrão, que no último instante recebeu a Cristo e foi salvo. Amém? Então aqui fica uma reflexão para nosso aprendizado, aquilo que Jesus quis nos ensinar por meio dessa parábola, é que o nosso Deus é um Deus generoso, que Ele abençoa os seus filhos pela graça, como nós falamos, pelo um amor incondicional que não tem a ver com mérito, com aquilo que o homem faz ou deixa de fazer. Simplesmente tem a ver com amor, com um plano de salvação, com Cristo, com arrependimento, independentemente de como estamos ou estávamos. Basta um coração quebrantado e contrito. Esse o Senhor não desprezará, como fala a palavra. Então, o que Deus quer nos ensinar? Que nós possamos, assim como nosso Pai é generoso, que nós tenhamos também a mesma generosidade. Esse grupo deveria se alegrar com a bênção de Deus na vida dos outros e naquilo que Deus estava fazendo na sua própria vida, porque Ele não deixou de ganhar aquele grupo. Amém? Então, que nós possamos refletir na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu tenho me alegrado com a generosidade de Deus para com os meus irmãos, os meus amigos, meus familiares, as pessoas da minha convivência. Eu tenho me alegrado com aquilo que Deus tem feito na vida dessas pessoas, comparando com aquilo que Ele faz na minha vida. Eu tenho me alegrado com aquilo que Deus faz na minha vida. Se a sua resposta é sim, amém. Que nós possamos pedir mais para o Senhor dessa generosidade. Mas se há no seu coração, em algum momento, você pode ter se sentido assim, como esse grupo, desfavorecido, menos amado, às vezes até mesmo no trabalho, no ministério. Puxa, meu chefe deu mais atenção, deu um prêmio mais para aquele colaborador, não deu para mim, deu mais atenção para ele, não para mim. Se esse é um sentimento que paira no seu coração em alguns momentos, é o momento da gente parar, refletir, orar, pedir para que o Senhor perdoe os nossos pecados, esse sentimento, pedir perdão para Deus e permitir que o Senhor traga em nosso coração, na sua vida, na minha vida, dessa generosidade divina que só o Espírito Santo pode nos dar. Esse é o coração do nosso Pai, é assim que Ele quer que nós vivamos no nosso dia a dia, nessa convicção de que não importa aquilo que eu faço, eu recebo de Deus por graça, por amor, por misericórdia. Esse é o amor do nosso Pai, assim como Ele nos amou, como diz a palavra, porque Ele me amou primeiro, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele foi generoso primeiro. Eu posso ser generoso com as pessoas, eu posso compreender desse amor e me alegrar com os meus irmãos quando eles estão sendo abençoados e recebendo da graça de Deus, independentemente daquilo que eles fizeram, e mesmo que seja no último minuto, mesmo que seja aquele que, puxa, estava lá fora, né? Acabou de chegar para Jesus e já recebe tudo isso, desse amor. Sim, esse é o amor do nosso Pai. Amém? Que nós possamos crescer, que nós possamos estar agradando cada vez mais o coração do nosso Pai por meio da generosidade. Amém? Que o Senhor continue ministrando no seu coração, falando no profundo da sua vida, na sua alma, para que você continue sendo bênção onde Ele te plantou. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigada.